Olá, meus caros companheiros do movimento espírita, de Juazeiro e de toda a região. Retorno aqui com grande satisfação ao Centro Espírita Fonte Viva, agradecendo pelo convite feito pela direção da casa para tratar do tema da noite de hoje, que é Jesus, à luz da psicologia profunda. Obviamente que nosso intuito não é esgotar o tema, até porque o tema, quando se fala de Jesus, é uma complexidade do seu evangelho é muito grande. Há mais de 2000 anos, Jesus veio à Terra encarnado e nos deixou lições muito preciosas através do seu evangelho de amor, o seu evangelho de paz para a humanidade, a grande psicoterapia para a humanidade. Analisar Jesus não é tarefa das mais fáceis. No mês de dezembro, onde nós simbolicamente comemoramos o nascimento de Jesus, dia 25 de dezembro, onde se convencionou ter ali o nascimento do Mestre Jesus, nós vamos prestar essa singela homenagem quando o grande presenteado, na verdade, é a humanidade, pelo presente que Jesus nos deixou. Mas nesta noite vamos fazer algumas reflexões sobre o Evangelho de Jesus à luz da psicologia, à luz da nossa grande colaboradora do mundo espiritual, colaboradora da humanidade, Joana de Ângeles, sobre as mensagens que Jesus trouxe, como isso pode ser utilizado como uma psicoterapia para nós vencermos as nossas dificuldades, as nossas inibições, os nossos conflitos internos. Antes de passar especificamente para o tema da noite de hoje, eu vou ler uma mensagem do livro O Evangelho por Emmanuel, especificamente o Evangelho de João, de onde eu pensei uma mensagem muito valorosa, que é Evangelho e Simpatia. Tem a ver com a nossa temática da noite. O texto diz, segundo Emmanuel, psicografado por Chico Xavier: do apostolado de Jesus destaca-se a simpatia por alicerce da felicidade. A violência não consta da sua técnica de conquistar. Ainda hoje, vemos vasta fileira de lidadores do sacerdócio usando em nome dele a imposição e a crueldade. Todavia, o mestre invariavelmente pautou seus ensinamentos nas mais amplas normas de respeito aos seus contemporâneos. Jamais faltou com entendimento justo para com todas as pessoas e situações. Divino semeador, sabia que não basta plantar os bons princípios, e sim oferecer, antes de tudo, as sementes favoráveis condições necessárias à germinação e ao crescimento. Certo, em se tratando do interesse coletivo, Jesus não menoscaba a energia benéfica. Exproba o comercialismo desenfreado que humilha o tempo, quando profliga os erros de sua época. Entretanto, diante das criaturas dominadas pelo mal, enche-se de profunda compaixão e tolerância construtiva. Aos enfermos não indaga quanto às causas das aflições que os vergastam, para irritá-los com reclamações. Auxilia-os e cura-os. Os apontamentos que dirigem aos pecadores e transviados são recomendações doces e sutis. Ao doente curado no tanque de Betesda, explica despretensioso: vai e não rescindas no erro para que não te aconteças coisa pior. A pobre mulher, apedrejada na praça pública, adverte bondoso: vai e não peques mais. Não indica o inferno às vítimas da sombra, reergue-as, compassivo, e acende-lhes nova luz. Compreende os problemas e as lutas de cada um. Atrai as crianças a si, compadecidamente, infundindo nova confiança aos corações maternos. Sabe que Pedro é frágil, mas não desespera e confia nele. Contempla o torvo drama do espírito de Judas, no entanto, não o expulsa. Reconhece que a maioria dos beneficiários não se revelam à altura das concessões que solicitam, contudo, não lhe nega assistência. Preso, recompõe a orelha de Malco, o soldado.
à frente de Pilatos de Antipas, não pede providências suscetíveis de lançar a discórdia, ainda mesmo a título de preservação da justiça. Longe de impacientar-se com a presença dos malfeitores, que também sofreram crucificação, inclina-se amistosamente para eles e busca entendê-los e encorajá-los. A turba que o rodeia com palavrões e cutiladas envia pensamentos de paz e votos de perdão. E ainda, além da morte, não foge aos companheiros que fugiram. Materializa-se diante deles, induzindo-os ao serviço da regeneração humana, com incentivo de sua presença e de seu amor até o fim da luta. Em todas as passagens do Evangelho, perante o coração humano, sentimos no Senhor o campeão da simpatia, ensinando como sanar o mal e construir o bem. E desde a manjedoura, sobre a sua divina inspiração, um novo caminho redentor se abre aos homens no rumo da paz e da felicidade, com bases no auxílio mútuo e no espírito de serviço, na bondade e na confraternização. Ditas essas palavras iniciais, nos traz uma reflexão muito importante, onde Jesus, onde Emmanuel, ao comentar essa passagem do Evangelho de João, cita algo interessante: sombra e luz. O físico Albert Einstein, ele diz que tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. E quando Einstein se referia a isso, obviamente estamos falando do universo. Tudo aquilo que o homem ignora, enfim, não existe para ele. Por isso, disse ainda Einstein, por isso cada um se resume ao tamanho do seu saber. O seu universo se resume ao tamanho do seu saber. Aquilo que eu ignoro, para mim não existe. Para mim não faz diferença. Mas a grande proposta de Jesus é o conhecer interior. Quando nós, no estudo dos precursores do Espiritismo, lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, melhor dizendo, nós vamos ver que Sócrates e Platão foram os precursores do Espiritismo, da ideia do Espiritismo, da concepção do que seria mais tarde, na compilação do Espiritismo com Allan Kardec, só no século XVIII, nós já tínhamos aquelas primeiras sementes lançadas. Quando Sócrates disse, conhece-te a ti mesmo, essa frase não é de Sócrates, mas fazia parte de um templo, do templo de Apolo, onde tinha essa inscrição na sua entrada: conhece-se a ti mesmo. Mas como conhecer a si mesmo? Ora, eu sou eu, eu comando as minhas ações, eu sou livre, não tenho amarras. Mas então, por que é que Jesus veio e nos disse: vim como luz para a humanidade, para afastar a sombra da ignorância? Jesus veio trazer para nós um novo saber. Ele não veio, ao contrário do que alguns imaginam, destruir a lei, mas dar cumprimento, lançando uma luz agora sobre as antigas leis. O homem, ainda com seus atavismos, com seus condicionamentos, com o seu preconceito, com a sua ignorância ou não saber, interpretava de maneira distorcida as leis e os profetas. Jesus veio como a segunda revelação. Primeiro Moisés, com um papel difícil de disciplinar um povo, de trazer as leis divinas para que elas fossem observadas através da disciplina muito rigorosa, e nós vamos ver no Velho Testamento Moisés com a sua rigidez necessária para aquela ocasião. Homens indisciplinados que precisariam ser conduzidos, ter o seu coração preparado, toda a comunidade preparada para receber Jesus. Isso séculos e séculos antes. E vem a segunda grande revelação, que é Jesus, a luz do mundo. Jesus veio, passou pouco mais de 3 décadas encarnado aqui na Terra, mas já preparava o seu trabalho ainda no mundo
invisível no mundo dos espíritos, sendo o grande governador espiritual da terra. Houve a necessidade de se preparar a chegada de Jesus. E Jesus veio trazendo o seu evangelho de amor. Jesus não pôde dizer tudo aquilo, né, que era necessário naquele momento, ou todas as informações de que ele era detentor, melhor dizendo, porque a humanidade ainda não estava preparada. Nós estávamos falando ainda de espíritos encarnados na Terra com um desenvolvimento ainda muito pouco expressivo na sua grande maioria. É bem verdade que a Terra já recebia de algum tempo profetas, homens inspirados, né, a promover o desenvolvimento da Terra, mas na sua grande massa a humanidade ainda era claudicante de conhecimentos espirituais. Nós estamos, né, já no século 21 e ainda nós somos seres ainda claudicando, né, ainda muito pouco evoluídos moralmente, espiritualmente falando. Imagina aquela época, né, ainda do conhecimento muito embrionário, e Jesus com essa dificuldade de vir falar de novas moradas, de falar de sombra, de conhecimento, de luz, verdade, amor ao próximo. Pois bem, o Evangelho de Jesus, segundo narra Joana de Ângeles, é um belo poema de esperança e de consolação. É um belo tratado de psicoterapia que todos nós estudamos até hoje. Quantas belezas, quantas verdades nós não encontramos no Evangelho de Jesus. Alguns afirmam, religião, Jesus, algo superado. Conte-me alguma novidade, né? Esse do Evangelho a gente já ouviu falar há muito tempo. Algumas pessoas ainda pensam assim, mas na verdade essas pessoas assim asseveram porque ainda não têm ou não se debruçaram sobre o Evangelho de Jesus, a sua profundidade. Ali nós temos as várias lições necessárias para o nosso desenvolvimento, né, de romper os aguilhões, as amarras que nos fazem sofrer, que impedem o nosso desenvolvimento como seres divinos da criação. Muitas obras foram lançadas no decorrer desses séculos e mais recentemente colocando Jesus como o ator principal, dizendo Jesus, o maior educador que a humanidade já teve, Jesus, o maior psicólogo da humanidade, o psicoterapeuta de almas. Jesus é utilizado na administração, na administração privada, na administração pública, nas nossas relações do dia a dia. Jesus é o guia e o modelo para a humanidade em todos os aspectos. Uma obra de Joana de Ângeles, né, do ano 2000, que é chamado Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, né, nos traz aí preciosas lições de passagens evangélicas. E Jesus, né, cita a veneranda Joana de Ângeles, Jesus viveu na época do predomínio ainda da ignorância. Ignorância, o não conhecer, o não saber. Não estou me referindo a pessoas rudes, mas a pessoas que não conheciam ainda com profundidade a complexidade do ser humano. Eram pessoas que se preocupavam basicamente com a sua existência, com a sua permanência, né, ainda fisiológica ou material. Quando Jesus veio como o Messias prometido, como aquele que iria libertar o reino de Israel, o povo de Israel, do jugo dos romanos, veio Jesus, filho de um carpinteiro, e aí contrariou, né, aquelas pessoas, falou, mas esse não pode ser o Messias prometido, pois esse seria o Senhor dos Exércitos, que colocaria de joelhos o Império Romano, quando na verdade estava chegando à Terra, Jesus, como grande libertador da humanidade. Não aquela libertação puramente material do jugo militar dos romanos para com os judeus, mas uma libertação muito maior. A nossa libertação do nosso maior inimigo, que somos nós mesmos. Mas como nós, os nossos maiores inimigos? É que Jesus identifica em cada um de nós um lado, uma sombra, que é fruto do quê? Ainda dos nossos atavismos, né, da nossa herança ancestral,
das nossas primeiras existências. E vamos lá, então, para nos aprofundar um pouquinho mais nesse aspecto do nosso próprio inimigo. Nós somos seres criados simples e ignorantes. Temos várias existências, muitas na Terra, e dessas experiências nós processamos algumas delas, resolvemos, superamos as nossas dificuldades, os problemas que nos são colocados. Mas em nós reside experiências que não foram devidamente processadas, resolvidas. Em razão das nossas existências que se deram ao longo dos variados tempos, nós vamos formando no nosso psiquismo esses que nós chamamos de sombras ou recalques, que ficam lá, armazenados numa grande sacola onde nós vamos depositando as nossas experiências. Muitas nós não resolvemos ainda e que vêm de longo, de um largo tempo. Só que essas experiências, elas podem de alguma maneira condicionar as nossas ações sem que nós saibamos. E aí vem o grande problema. Então essas experiências transatas e também das experiências atuais, que nós colocamos numa sombra, num lado não iluminado pelo conhecimento, podem condicionar as nossas ações, dificultando os nossos relacionamentos, criando em nós perseguições, preconceitos, ódio, raiva, ira, egoísmo. Então, quando nós somos apresentados a essa nossa face, nós muitas vezes nos chocamos. E Jesus fez esse grande papel do grande psicólogo da humanidade. Quantas vezes nas passagens evangélicas Jesus se sentou, usando a sua simpatia, apenas para lembrar do texto inicial, fazendo questionamentos às pessoas que se aproximavam dele, perguntando para que essas pessoas buscassem dentro de si a resposta, que fossem buscar no seu interior tudo aquilo que lhe causava dor e que lhe causava sofrimento, clareando com a luz da verdade sobre essa sombra, que compõe uma parte do nosso psiquismo, que atua de maneira inconsciente no nosso consciente, condicionando as nossas ações. Quantas ações, quantas condutas nós já não tivemos e fomos levados por uma série de condicionamentos do passado. Vejamos, quando me deparo com uma cena na televisão, nos noticiários, e aquilo me revolta profundamente. E aí lanço palavras menos nobres, praguejo, ou então aquilo me envolve com ódio, com uma fúria, aparentemente sem explicação. Muito provavelmente nós reside nesse lado, nessa sombra, tudo aquilo que nós não processamos, que não desejamos muitas vezes que apareça, que venha à luz, nós criamos personas, uma máscara. Então tudo aquilo que eu não quero ver eu reprimo. Muitas vezes eu acabo reprimindo isso, e como forma de reprimir eu crio uma persona, alguém que não sou eu, porque nós somos seres integrais. Nós somos as nossas experiências anteriores e as atuais. A partir do momento que eu deixo fluir isso e compreendo que eu faço parte de toda essa complexidade, o meu psiquismo faz parte de toda essa complexidade, ou tem essa complexidade, eu consigo então promover em mim a reforma íntima, porque o meu universo se expandiu, porque eu conheço o eu oculto, a sombra, e o self, na verdade o ser consciente. Então eu consigo a partir disso, então conduzir a minha vida, combatendo aqui muitas vezes as minhas imperfeições que ficaram lá, registradas nas minhas experiências anteriores. Se eu me deparo, por exemplo, com uma pessoa que cometeu um crime, ou com uma pessoa que mantém união estável com outra pessoa do mesmo sexo biológico, e aquilo eu fico revoltado com isso. Calma lá. Eu preciso entender por que isso se processa. Por que eu estou projetando no outro todos esses sentimentos ruins? Por que eu profiro palavras de condenação a alguém que cometeu um roubo, um homicídio? Aliás, eu deveria me perguntar, bom, se eu acredito em reencarnação, se eu já tive várias experiências,
Será que nenhuma delas eu cometi algo ilícito? Violei a lei dos homens? Causei mal a alguém? Esse é o grande questionamento. Por isso que Jesus, né, analisando Jesus aqui sobre esse aspecto, né, da psicologia, disse: não julgueis para que não seja também julgados. O julgamento, obviamente, que Jesus se refere, não é o julgamento, porque todos nós somos seres racionais e promovemos julgamento a respeito de uma situação, se algo é bom ou ruim. Mas esse julgamento a que Jesus se refere é a condenação. Juízos de valor eu posso, obviamente, elaborá-los, mas eu não tenho, obviamente, essa condição de condenar alguém, julgar e condenar. Só a Deus cabe fazer isso. E aos homens segundo as suas leis e aqueles devidamente investidos dessa função. Mas no campo moral não cabe a mim fazer. Então, nessa primeira parte, nessa introdução dos ensinamentos de Jesus, algumas situações merecem um maior cuidado. No Evangelho de Jesus, eu gosto muito de uma passagem evangélica onde Jesus chama aqueles que sofrem, aqueles que têm dificuldades nos mais variados campos, sentimental, no campo do financeiro mesmo, no campo dos relacionamentos afetivos, no trabalho, na escola, enfim, a nossa vida como seres ainda em desenvolvimento, que é o seu jugo leve. Quando Jesus diz que o seu jugo é leve, ele chama aqueles que sofrem para que sejam aliviados. E ele diz: o meu jugo é leve. O que Jesus quis dizer a respeito disso? O que ele quis dizer para nós? Que o seu jugo era leve. Era leve a partir do momento em que eu volto, segundo os olhos da caridade, para o meu interior, fazendo então aquele autodescobrimento, me perdoando, perdoando dos equívocos que eventualmente eu tenha cometido, e me olhar com mais amor, com mais carinho, olhando para o meu passado ancestral. Mas como vou fazer regressão de memória? Não. Simplesmente para que nós tenhamos mais cuidado para conosco, olhando cada detalhe das nossas vidas, das nossas ações, do nosso pensamento, me olhar como um ser ainda necessitando de lições preciosas da minha vida para que elas sejam implementadas, para que os meus vícios, os meus defeitos sejam corrigidos no dia a dia. É realmente olhar e me ver exatamente como eu sou, quais são as minhas dificuldades. E não ter vergonha disso não. Muitas vezes no movimento espírita, geralmente os espíritas, de maneira geral, se vê assim: o colega espírita não faria isso. Não, muitas vezes faria, ele cometeria um equívoco grave, sim, porque é um irmão nosso. E muitas vezes nós também estamos nessa condição que pode se equivocar, claro. Mas é a partir do momento que se reconheça isso. Não se apagou da minha memória um amigo, um companheiro do movimento espírita, que foi muito sincero comigo. Eu confesso que aquilo me chocou no primeiro momento, mas mais tarde eu refleti sobre isso. Ainda eu não tinha entendido muito bem, era muito recém, estava no movimento espírita há pouco tempo, e eu fiz um convite a esse senhor. Ele olhou para mim assim e disse: olha, eu não vou porque ainda tem muito preconceito em relação a determinadas pessoas. E eu olhei aquilo e falei: nossa, ele já é um trabalhador antigo do movimento espírita, afirmando que é preconceituoso. Aquilo ficou na minha mente. Falei: nossa, um amigo espírita, conhecedor do evangelho, ainda guarda no seu interior um preconceito muito grande. E aquilo eu fiquei refletindo sobre aquilo. Aí mais tarde eu entendi essa mensagem que esse meu companheiro quis dizer. Porque ele olhou para si, olhou as suas sombras, os seus condicionamentos, que muitas vezes sentimentos de baixa vibração, mas ele os encarou. O pior é quando nós fechamos os olhos para isso. E o nosso universo, como dizia Einstein, fica pequenininho, desse tamanho. Meu conhecimento também fica reduzido ao aquilo que eu sei. Porque aquilo que eu não sei, como diz Einstein, eu ignorei completamente. Ignorando, eu abandono, não trabalho naquilo. Agora vejamos, quando Jung diz que existe em nós a sombra, são aquilo que nós não queremos que venha à claridade,
Nem sempre o que nós chamamos de sombra é algo ruim, pessoal. Tá? Ali também estão os nossos insights, nosso instinto de preservação. Mas é claro que Joana de Ângeles, quando ela propõe, né, nesse livro, Jesus, né, a luz da psicologia profunda, ela trata dos principais sentimentos que podem embaraçar o nosso crescimento, como o egoísmo, né, que nós vamos tratar mais adiante. Mas então vejamos Jesus. Quando Jesus diz que seu jugo é leve, é a partir do momento em que nós incorporamos o Evangelho em nossas vidas e procuramos trabalhar as nossas dificuldades, nos vendo como seres imortais da criação, passíveis de evolução, de corrigir os nossos rumos. A partir do momento em que eu tenho a resposta à luz das minhas dificuldades, esse jugo, que é o processo reencarnatório, se torna muito mais leve. Vejamos um exemplo claro. O exemplo de Francisco de Assis. Francisco de Assis, todos conhecem, né, a história, né, de Francisco de Assis. Ele tinha, no início da sua juventude, ele deixou aflorar em si a sombra. A sombra, na verdade, troca o dever pelo prazer. Então, Francisco de Assis, o povereto, assim conhecido, ele deixou que a sombra, por um determinado momento, aflorasse, aparecesse. Mas aquilo foi importante quando Chico de Assis, então, resolveu lançar a luz de Jesus sobre a sombra. Ele se via como um espírito com algumas dificuldades ainda a vencer e deixou, então, prevalecer a luz do Evangelho na sua vida. Hitler, outro exemplo. Hitler também tinha capacidades mediúnicas, mas deixou que a sombra prevalecesse sobre a sua vida. Pegando dois exemplos extremos. E nesses dois extremos nós temos vários, bilhões de almas aqui encarnadas e desencarnadas que estão mediando, estão nesse conflito entre a sombra e a luz. Lembrando que a sombra ainda são os nossos condicionamentos, né? Herança ancestral, todas as nossas experiências vividas, os nossos primarismos estão aí. Vejamos, esse jugo leve de Jesus se dá justamente pelo conhecimento dessas dificuldades e como superá-lo. Mas como superar então as dificuldades? O jugo leve é a luz. Quando Jesus disse que a luz, que nós deixássemos brilhar a nossa luz interior, é para justamente nós encontrarmos a nossa felicidade, ainda que relativa. E essa luz, ela vai brilhar em nós através de um sentimento, que é o amor. Amará o teu próximo como a ti mesmo. As nossas grandes dificuldades, e Jesus assim o reconheceu, estão no relacionamento com o próximo. Tanto que perguntaram a Jesus, né, qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E qual é o mandamento que se equipara ali? É amar o teu próximo como a ti mesmo. Jesus sabia dessas dificuldades que nós temos, porque vejamos, dentro do processo reencarnatório, dentro da reencarnação das nossas várias existências, os problemas maiores são os relacionamentos humanos. Os nossos processos obsessivos, quando eu digo os nossos processos, obsessões, desde simples até coletivas, se dá justamente pela dificuldade da relação humana, pelas dívidas, pelos amores traídos, pelo mal infligido, pela omissão, pela ação em geral, surgem as dificuldades, os processos de perseguição, os processos de desamor. Porque só o amor é a terapia eficaz para o ego, é a superação das sombras e o estímulo do self, né? Que o ser pleno aí apareça, as nossas aspirações sublimes, a que nós tanto desejamos para afastar o mal. Então só através do amor é possível superar as sombras existentes em nós. Vejamos, quando Jesus utilizou o amor em relação à mulher, exemplificando como isso é possível. Vejamos, quando a gente coloca a questão da mulher no Evangelho,
A mulher era, na época de Jesus, infelizmente, não era atual, ainda persiste esses sentimentos, vem diminuindo, é bem verdade, mas na época de Jesus, a mulher era uma mercadoria, né? Tratada pelo homem, enfim, sendo desprezado os seus sentimentos íntimos, era tratado como algo acessório. E Jesus se pôs numa condição de amor em relação aos espíritos que encarnavam na organização feminina, porque nós sabemos que os espíritos não têm sexo como nós conhecemos, né, dentro da organização biológica. Mas Jesus respeitou as mulheres, colocou a mulher em plano de igualdade. Jesus também foi defensor dos pobres, né? Sempre estava ali entre os pobres, os mais desvalidos, mas também não esqueceu dos poderosos e nem dos seus inimigos, porque reconhecia neles espíritos também abrangidos, envoltos por uma sombra, muito por sombras coletivas. Vejam o papel de Jesus nos esclarecendo sobre isso. A superação das sombras, deixar brilhar em nós a luz interior, é nos libertar desses sentimentos de revanchismo, de ódio, de indiferença, do bateu, levou. E do sentimento, o mais prejudicial de todos, né? O egoísmo. O egoísmo traz em nós, ou nos prende a sentimentos de baixa vibração que causa um prejuízo enorme à humanidade, atrasa o avanço da Terra. Em relação a isso, eu recomendo a todos a leitura dessa obra, não sei se todos conseguem ver aqui, de Divaldo Franco, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, No Rumo do Mundo de Regeneração. Essa obra fala de um tema muito atual, que é sobre a pandemia do Covid-19. Max, o que é que tem a ver o Covid-19, essa obra de Manuel Filomeno de Miranda, com Jesus à luz da psicologia profunda? Jesus disse que o egoísmo está também enraizado em nós, está naquela sombra, o local onde não foi iluminado pela verdade do Evangelho. Nós estamos vivendo, a gente já passou por várias etapas, várias fases, mas nós vivemos por ondas de contaminação. O mundo, então, relata Manuel Filomeno de Miranda que a pandemia do Covid-19 veio como uma lição para o mundo. Um mundo que atravessa uma fase de perturbação. Isso Kardec, no capítulo 18 da Gênesis, já nos alertava que a Terra passaria por uma renovação. E essa renovação não se daria com uma grande catástrofe ou com perturbações fenomenais, mas processos de renovação. Espíritos encarnando, desencarnando, novos espíritos promovendo o avanço da Terra. Mas que nós teríamos também, dentro do conceito da nova geração, de promover a mudança da psicosfera terrestre, tornar a nossa casa melhor. E como nós faríamos isso? Afastando, direcionando as nossas armas para destruir o egoísmo. Palavras que constam no Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênesis e no Livro dos Espíritos, onde os espíritas deveriam direcionar a sua arma, não a arma física, né, pessoal? Qual a nossa grande, entre aspas, arma? É o amor, a prática da caridade, é do amor em ação. Pois bem, só que nós talvez não tenhamos ainda aprendido a lição. Como eu disse no início da minha exposição, analisar Jesus, o Evangelho de Jesus, não é tarefa das mais fáceis, porque precisa de uma análise mais acurada, mais profunda. Nós vivemos então uma outra onda de contaminação, talvez uma quarta onda de uma nova variante do vírus que é tratado nessa obra aqui no Mundo de Regeneração. Pois bem, por que o egoísmo precisa ser banido da Terra? Todos os países mais favorecidos, apressaram a produção com seus cientistas de vacinas contra esse vírus. Pois bem, e o mundo se vacinou, países com primeira, segunda, até terceira dose. Só que
os países com menos poderio econômico ficaram para trás. Algo que deveria, né, segundo Manuel Filomeno de Miranda e todos aqueles espíritos benfeitores, deveriam ser um ponto de inflexão no pensamento humano, que deveria ser a caridade. O mundo só mudará quando a caridade existir, o amor ao próximo, a simpatia, a empatia que Jesus teve na aplicação do seu evangelho, onde a vacina deveria ser universal e atingir a todos, mas aí nós criamos pequenas bolhas, apenas os países com mais poderio econômico poderiam adquirir as vacinas. Deixamos muitos países, né, aí entregue a sua própria sorte, ainda arraigado o sentimento de egoísmo em todos nós. Resultado disso, uma nova onda de contaminação vindo. Então nós precisamos fazer essa reflexão sobre como nós estamos nos comportando. A humanidade ainda envolta por uma sombra coletiva do atavismos, né, dos nossos condicionamentos, do mundo é isso mesmo, a gente tem que ser mais astuto, mais esperto. E estamos sofrendo mais uma vez, pensando que as nossas condutas, as nossas ações nos protegerão o nosso mundo, a nossa bolha, quando na verdade nós estamos no mundo interagindo, né? Todos nós envoltos no grande fluido cósmico universal, mundo integrado, tanto o mundo físico quanto o mundo extrafísico. Jesus, mais uma vez, lição preciosa, nós deveríamos nos afastar do egoísmo, abandonar o egoísmo, praticar a caridade, o amor ao próximo. Amar ao próximo como amamos Deus, porque não é possível chegar a Deus sem amar ao próximo e desejar ao próximo aquilo que desejamos para nós, para que nós possamos vencer então esses condicionamentos, esses sentimentos ainda ligados ao primarismo, como o egoísmo. Deixar brilhar em nós a nossa luz divina, a nossa luz interior. Também Jesus recomenda que nós abandonemos o ódio, porque o ódio remanesce também do nosso primarismo, quando ele menciona no seu evangelho: sede misericordiosos. Mas Jesus viu isso em todos nós, na espécie humana, né? Nós humanos, quando ele teve com Zaqueu, né? O publicano, ou mesmo com a mulher adúltera. Zaqueu era visto, era odiado pela sua comunidade, porque ele era um cobrador de impostos. Alguns o acusavam de rapinagem, mas Jesus, aplacando o ódio, aquela sombra coletiva que envolvia a comunidade, colocou Zaqueu, né, como um exemplo a ser seguido, um homem que se converteu através do amor. Então o amor seria essa mola propulsora, esse elemento transformador para aplacar o ódio. Vejamos o caso da mulher adúltera, onde aquela turba de homens ameaçavam apedrejar aquela mulher adúltera, e Jesus, com a sua lição, mais uma vez, de amor para com aquela mulher, não a condenou e recomendou a ela que não voltasse a pecar e chamou aqueles seus acusadores para uma reflexão. Quem nunca errou? Aliás, aquela mulher praticou adultério sozinha? Ou não existiam pessoas envolvidas nesse processo? Jesus não condenou. Jesus utilizou o amor para aplacar o ódio. E disse a todos nós que nós deveríamos amar os nossos inimigos. E aí vejam, a análise que nós fazemos dessa passagem evangélica de amar os nossos inimigos à luz da psicologia profunda. Porque a partir do momento em que eu nutro em mim o ódio, a raiva, a desforra, eu ainda me prendo a esse primarismo, essa sombra, que dentro de mim o ódio existe, mas eu desconheço. Mas esse ódio pode condicionar todas as minhas ações, né, do meu inconsciente. Enquanto eu não trago para o meu consciente, eu não consigo identificar isso em mim.
Por isso, em alguns momentos, algumas pessoas têm aquele surto de ódio, né? De raiva, que vem de repente e não sabe explicar. Não sabe explicar porque ainda não conhece o seu interior, ainda não compreendeu a lição de Jesus. Olha, reflita, faça uma viagem do autodescobrimento, conheça-te a ti mesmo, utilize o amor, porque a partir do momento em que eu utilizo o amor como uma chispa divina, eu ilumino, ainda que um pouquinho, essa minha sombra, esses sentimentos que existem em mim que eu não conheço. Amar o inimigo é a mudança da nossa psicosfera. Poxa, como eu vou amar alguém que me deu um prejuízo muito grande? Ou alguém que me persegue? Ou então alguém que pôs fim ou que ceifou a vida de uma pessoa que eu amo muito? Como é que vou amar alguém nesse patamar, nesse nível? Mas o amor é que Jesus disse, e é que eu vou me socorrer de uma lição de Samson, no livro Evangelho segundo o Espiritismo. O que é amar o inimigo? É andar de mãos dadas com ele? Abraçados? Obviamente que não. Amar é perdoar. Nas preciosas lições de Emmanuel. Mas você pode se questionar, como vou amar ou perdoar? Vejamos, Samson disse que amar ao próximo não é andar de mãos dadas, abraçado com o meu malfeitor, aquele que me persegue ou me causou um prejuízo muito grande. É simplesmente não revidar o mal com o mal. É ser reto, leal, justo e probo para aquele que me causou um mal. Aquele até tido como meu inimigo. A partir do momento em que eu desenvolvo essas condutas, esses sentimentos em relação àquele meu antagônico, eu promovo em mim uma mudança muito grande. Essa grande psicoterapia que Jesus nos recomendou. Ame o seu inimigo para que você não seja encarcerado com ele num processo doloroso. Para que você não sofra mais tarde. Que você não sofra na atual e nem nas futuras encarnações dentro de um processo obsessivo grave. Que pode, não usar a expressão, a palavra estragar, mas pode comprometer gravemente as suas relações atuais ou futuras. De algo que muitas vezes você não conhece, que está lá preso, que só o amor pode te libertar dessas situações difíceis. Só o amor pode lhe dar a plenitude para viver, a consciência tranquila. A partir do momento em que eu amo o meu inimigo, eu sou livre. Mas é o amor, não o amor da boca para fora, eu amo meu inimigo e tal. Não, simplesmente não revide o mal com o mal. Isso é perdoar. Isso é perdoar. É ser reto, leal com a pessoa. Quando eu tiver a oportunidade de, enfim, ou tenho uma possibilidade de estar numa posição de decisão em relação a essa pessoa que me causou mal, é não utilizar essa oportunidade para agravar a situação dela por uma vingança pessoal, mas apenas aplicar aquilo que é justo. Então isso já promove em mim uma mudança muito grande. Eu abandono esses processos de ódio, de perseguição, em busca da perfeição moral. Porque nós não sejamos, enfim, não subestimamos a sombra que existe em nós. Porque a sombra que existe em nós, pelos nossos condicionamentos, não buscará o dever. Porque a tarefa, de limpar em nós, de tocar, de esclarecer, de iluminar a sombra que existe em nós, não é tarefa fácil. Porque a sombra ela não estimula, como disse, o dever, mas sim o prazer incessante. Portanto, a liberação do ego é necessária. A superação do ego para libertar o self é extremamente necessária. Então, o amor é a chave, para buscar a perfeição, que já se pode sentir os seus efeitos salutares na ideia, na intenção ou no propósito de reforma íntima.
Portanto, meus caros, sigamos a lição do Mestre Jesus, que possamos deixar brilhar a nossa luz interior para promover em nós a mudança necessária, para que nós possamos ter, então, o jugo leve de Jesus, através da luz do esclarecimento, da luz da verdade. Jesus lançou sobre a humanidade o conhecimento, a verdade libertadora. Então, através dessa psicoterapia, do autoconhecimento, de voltar-se para si, para entender a nossa complexidade humana. E aí o Espiritismo veio, então, coroar todo esse ensinamento de Jesus, dizendo, olha, a sua sombra, os seus condicionamentos, os seus sentimentos inferiores, as suas virtudes, os seus insights, o seu instinto de preservação decorre do seu inconsciente profundo, das suas existências transatas através do processo reencarnatório, nos mostrando que nós somos seres extremamente complexos. É isso que a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, se colocam como instrumentos valiosos para que a gente possa se compreender, se entender. Me lembro que algumas companheiras do movimento espírita, da evangelização infantil, disseram, olha, a gente trabalha aqui com as crianças, mas não vê resultado. Olha, o Zezinho, a Maria, ficaram 2, 3 anos aqui, mas enfim, não tiveram, abandonaram a evangelização ou traçaram outros rumos na vida não tão benditosos. E aí, uma orientadora disse o seguinte, mas vejamos, nós somos espíritas, nós fazemos um trabalho com as crianças, alguns minutos, algumas horas na semana, nos esquecendo que eles são seres imortais da criação. A luz, a chispa divina, como diz Joana de Ângeles, foi lançada. A semente está lá, ela irá germinar. Mas nós precisamos ter tempo e paciência, porque vencer séculos e séculos de condicionamentos não é tarefa das mais fáceis. E aqui eu me refiro a uma obra bem interessante, que é a obra Libertação. Vejamos o espírito Gregório. Gregório, segundo relata André Luiz, é um espírito que viveu na Idade Média, que só foi resgatado no século XX, com um trabalho muito intenso da espiritualidade, porque deixou que a sombra, a indiferença, o ódio, a raiva, esses sentimentos inferiores tomasse conta do seu ser, condicionando todas as suas ações, até que ele é resgatado. Vejam, estou falando de um espírito, Gregório, que foi desde a Idade Média, comandava uma cidade, nas zonas inferiores, enfim, voltadas para o mal. Então, vejamos, e quantos espíritos não estavam lá? Quantos e quantos anos, quantos séculos? E nós temos também, entre os encarnados, espíritos que estão há séculos e com dificuldades, para fazer superar as suas sombras. Quantos entre nós ainda não trazemos esses primarismos que estão ocultos a nós, longe do universo do nosso conhecimento? Portanto, esse é o papel importante da doutrina espírita, do cristianismo redivivo, é o esclarecimento, através das ações dos homens, da internalização dos ensinamentos da doutrina espírita. Portanto, cabe ao espírita divulgar o evangelho através das suas ações, das suas condutas, usando palavras de vez em quando, parafraseando aqui Francisco de Assis, como já citado na noite de hoje. Portanto, cabe a nós espíritas promover em nós a renovação moral. Ah, mas ainda eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanto defeito. Sim, que ótimo que você reconheceu que em você reside muitos defeitos, muitas mazelas, assim como existe em todos nós dificuldades muito grandes. E eu digo, os espíritas são os espíritos mais comprometidos ainda, com maiores dificuldades. Por isso é que estão no movimento espírita. Realmente, porque o espiritismo é uma dose cavalar
do Evangelho de Jesus, né? É um chamamento assim, é muito forte, é muito intenso para que a gente promova a mudança necessária em nós, ou inicie essa mudança. É bem verdade que nós não atingimos ainda, né, a nossa evolução tão desejada, porque nós patinamos, tropeçamos em algumas situações, mas que nós não desanimemos, né, como Jesus fez usando a simpatia do Evangelho, mesmo pedindo, muitas vezes sem merecer, a gente recebe o auxílio da espiritualidade, mas nós não podemos descurar da nossa parte, tá? Concretizando, internalizando em nós o Evangelho. Vamos tropeçar algumas outras vezes, mas que nós nunca percamos de foco, em mente, a disciplina da mudança. Praticar o amor ao próximo, amando os nossos inimigos, partindo do momento em não revidar o mal com o mal, orando por aquele que nos persegue, por aqueles que nos caluniam. Porque através das nossas ações, muitas vezes nós não nos apercebemos disso, mas somos observados por uma multidão. Tanto, como diz Paulo, de desencarnados, mas por encarnados também, que observam os nossos atos, a nossa maneira de agir com relação às pessoas, muitas vezes, que estão sob a nossa direção, pessoas que, enfim, dependem de nós, ou como nós nos relacionamos com aqueles que estão acima de nós, né? Ao nosso lado, os nossos companheiros, nossos irmãos, nós somos observados. E nós podemos ser essa chispa divina na vida do nosso irmão, que quando olha, fala, olha, aquela pessoa ali tem algo que eu gosto, que eu observo. E eu achei interessante. Que religião que ele é? Ele vai querer saber, né? Vai perguntar e se interessa. Nós temos uma responsabilidade muito grande, porque nós recebemos a luz da doutrina espírita. Então, que através dos nossos atos, das nossas ações, possam se projetar essa chispa divina que vai aclarar a sombra que ainda reside em nosso irmão, na sombra que envolve a sociedade, a coletividade. Que nós sejamos, então, essa fagulha de amor a clarear os corações dos nossos amigos e dos nossos irmãos, assim como fez Jesus quando esteve na terra. Que nós deixemos brilhar a nossa luz interior, inspirados pelo Mestre Jesus. Eu agradeço a atenção de todos, pelo convite feito pelo Centro Espírita Fonte Viva. Espero encontrá-los em uma outra oportunidade e abraçá-los, né, pessoalmente, uma oportunidade, espero que próxima, né, para que nós possamos trocar essas vibrações calorosas e amorosas, não só virtualmente, mas pessoalmente. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre.